Olá, crianças! Hoje daremos continuidade ao conteúdo iniciado sobre a história dos brinquedos. Hoje iremos brincar de ser jornalista. Exatamente! Iremos realizar uma entrevista. Mas antes, temos que conhecer esse gênero textual, não é verdade? Então, vamos lá? A entrevista é um dos gêneros textuais com função predominantemente informativa, em geral, veiculada pelos meios de comunicação. Professora, mas quais são esses meios de comunicação? Se ela tem a função de informar alguma coisa? Pronto, os meios de comunicação que geralmente são utilizados são jornais, revistas, internet, rádio, televisão, YouTube e entre outros. Ela também é uma conversa entre duas ou mais pessoas em que perguntas são feitas a quem está sendo entrevistado para se obter as informações necessárias dentro de um tema que a pessoa tenha vivência ou faça parte. São feitas perguntas a quem está sendo entrevistado, não é verdade? E assim, a pessoa que está sendo entrevistada, ela está por dentro, né, da temática que está sendo abordada através daquelas perguntas. Está certo, pessoal? Uma característica muito importante que não devemos esquecer é que na entrevista existe duas participações essenciais, que é o entrevistador e o entrevistado. Mas, professora, quem são eles? Pronto, gente. Quem pergunta, a gente costuma chamar de entrevistador. Quem responde, geralmente é chamado de entrevistado. Existem vários tipos de entrevista, dependendo do objetivo. Entrevistas jornalísticas, que são utilizadas geralmente nos jornais, né? E alguns canais de YouTube. Entrevistas de emprego, geralmente são colocados como requisitos para que aquela pessoa seja contratada pela empresa. Entrevista social, que geralmente quer saber a questão da vida da pessoa, né? Em termos da sociedade em si, da sua vivência ali com a sua família. Entrevista psicológica, que é justamente feita quando a pessoa está precisando de alguma ajuda, né, em termos da psicologia, tá certo? E existem outras também. As entrevistas podem ocorrer de duas formas. Primeiro, escrita, que a gente pode verificar, certo? Em alguns jornais impressos, revistas, artigos, certo? E a oral, que geralmente a gente costuma ver nos programas de TV, de rádio, no YouTube. Vamos à função, né, desse gênero textual. Ela possui a função, certo, de apresentar informações sobre um determinado assunto ou acontecimento por meio de um diálogo oral ou escrito entre o entrevistador e o entrevistado. Geralmente é um diálogo bastante informal, né, como se a pessoa estivesse ali conversando normalmente, em que são executados, né, são realizadas algumas perguntas a quem está sendo entrevistado. Vamos à estrutura desse gênero textual, né, da entrevista. Primeiro, deve haver a escolha do tema. Ao ser apresentado, deverá ser exposto o tema ou título, que deve despertar o interesse de quem irá ler, escutar ou assistir. Em seguida, vem o roteiro, pessoal, onde estarão escritas as perguntas, que devem ser previamente pensadas, elaboradas para não fugir do foco. Como assim, professora? Para não fugir do tema, tá certo? Em seguida, quando essa entrevista ela é colocada para ser divulgada, geralmente é feita uma apresentação. Mas, professor, o que vem nessa apresentação? Pronto, a apresentação, ela demonstra um resumo da entrevista, ou mostra a parte mais interessante da entrevista, justamente para chamar a atenção do leitor, tá certo? A entrevista contém falas do entrevistador e do entrevistado. Então, assim, geralmente são expressas as perguntas como foram oralizadas, né? E também as falas propriamente ditas do entrevistado. Então, crianças, vamos agora à nossa atividade,
que se encontra na página 130 do livro Caminhos e Vivências. Estamos aí na página 130 do livro Caminhos e Vivências, onde lá em cima ele começa com um questionamento. Os brinquedos e as brincadeiras têm história, não é verdade, gente? Então, a proposta de atividade aí é que vocês realizem uma entrevista, tá certo? Vocês vão escolher pessoas com mais idade para saber um pouco sobre como elas brincavam quando eram crianças. Então, assim, vão ser 2 pessoas, tá certo? Cada quadrinho desse, quadrinho branco que vocês estão vendo, será entrevistado uma pessoa para cada quadrinho, tá? E vocês primeiro vão colocar o nome completo dessa pessoa, tá bom? Depois vocês vão perguntar a eles qual era a brincadeira preferida deles quando eles eram crianças, qual era o brinquedo preferido deles, e vocês vão pedir para que eles descrevam essas brincadeiras e esses brinquedos, para que vocês consigam realizar um desenho logo abaixo, tá bom? Do mesmo jeito será com o outro entrevistado. Vocês vão fazer isso, tá? Depois vocês vão bater uma foto e vão enviar para mim, tá certo? E eu estou ansiosa para ver o resultado da entrevista de vocês. Depois disso, certo? Vocês vão pegar o seu caderno e aí vocês vão escrever uma lista, tá? Contendo 10 brinquedos que geralmente vocês possuem ou que vocês conhecem. E para finalizar essa aula, tá? Vocês vão pegar o seu caderno de desenho e vai fazer um desenho do seu brinquedo preferido. E eu estou ansiosa também para ver a resposta dessas 2 atividades propostas também, tá? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido o gênero textual entrevista. Um grande beijo e até breve.